Amém. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus, Deus é bom. Quem está queimando aí por Jesus? Não, vou falar de novo. Quem está queimando aí por Jesus? Aí, melhor. Pode se sentar, toma o seu lugar, mas não se acomode, não se fica confortável. E olha para a pessoa que está do seu lado e fala, se você não está queimando, você vai queimar. Amém, galera, glória a Deus. Só mais um aviso rapidinho para vocês. Estamos precisando de voluntários pro Kids, para cuidar do meu filhão. Então, se você tem esse chamado e gostaria de você estar servindo com crianças, a próxima geração, cara, o tesouro precioso, vai falar com as meninas ali do Kids, naquela salinha ali. Cara, é muito bênção. Meu filho é bênção, já fala Jesus, e a gente está ensinando muitas coisas para eles lá, é um ministério incrível, incrível, amém? Então, é isso aí, fala com as pessoas ali. Feche seus olhos, vamos orar, para a gente começar a palavra. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de eu escutar a Tua palavra, Pai. Senhor, quão privilegiado nós somos, Pai, de estar aqui num país, Senhor, e ter liberdade de escutar a Tua palavra, Senhor. Muitas pessoas nem Bíblia possuem, Pai. Senhor, por isso eu peço, Senhor, quebra agora toda a barreira na nossa mente, Pai, de entendimento, Pai. Sopra sobre a Tua igreja, Senhor, o Teu Espírito, Pai. Tenha liberdade aqui sobre nós, e nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém e amém. Galera, vocês estão cansados da Chapel ontem? Foi bênção, né? Então se prepara, porque como a gente estudou alguns GCs atrás, o melhor vinho que Jesus fez o milagre é no final. Amém? Então hoje ainda tem um bom vinho para nós bebermos. Amém? Bom, então já vamos para a Bíblia aí. Se você está com a sua Bíblia, por favor, já abre ela em Malaquias. Malaquias 3. Malaquias 3. Malaquias 3, 2. Eu vou ler. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas justas. Gente, a gente vai falar de um tema aqui, um tanto que você não escuta muito nas igrejas, mas é extremamente importante de nós falarmos. Vamos falar por que a gente fala tanto sobre fogo. Por que a gente fala tanto? Vem com o teu fogo. Por que a gente fala tanto sobre batismo de fogo? Então, eu queria aqui abordar para vocês que não importa a quantidade de água que recebemos no batismo, continuaremos secos se não recebermos o fogo do Espírito Santo. A água lava o exterior, mas o fogo lava o interior, purificando o nosso interior. Diferente da água que lava de fora para dentro, o fogo purifica de dentro para fora. Quando Jesus estava com Nicodemos, e Jesus fala, olha, você precisa nascer de novo. Era disso que ele estava se referindo. E o que entendemos hoje sobre batismo de fogo? Acredito que pouco realmente se fala sobre isso. Pouco. E pouco também se busca. Porque pouco se fala, pouco se busca. Então é importante a gente entender desde o Império Romano. Quando o Império Romano institucionalizou o cristianismo como uma religião oficial, a igreja começou a se esfriar, se desviar, se esfriando mais, quase morrendo, passando por um período de trevas, perseguições, mortes, né? Agregando muitas doutrinas de outras religiões, agregando politeísmo, né?
deixando realmente de ser aquela igreja apostólica fundada pelos apóstolos. Então, eles deixaram, de repente, de ter uma crença, eles deixaram de crer na crença do arrependimento. Pelo contrário, você tinha que pagar uma penitência por isso. Você, às vezes, depositava moedinha para uma alma ser libertada, e aí sim ir para o céu. Você tinha que pagar por isso. As indulgências para a igreja. Perdurando isso até a reforma. Então, mas com o passar do tempo, graças ao bom Deus, Ele vem resgatando algumas coisas. Quer dizer, resgatou algumas coisas. Thomas Watson, um grande avivalista, ele resgatou a doutrina do arrependimento, que você deveria se arrepender para encontrar Jesus. Charles Finney, ele veio com decisionismo, isso hoje que vocês veem aqui na igreja, de, ei, levanta sua mão, se você quer aceitar Jesus, você precisa tomar uma decisão. Charles Finney, século XIX. Evan Roberts, no avivamento do país de Gales, veio com os dons, restauração, milagres. Irmão, e o que seria realmente esse batismo de fogo? Que é mencionado no Velho Testamento, como a gente acabou de ler em Malaquias, depois eu explico, a gente vai mais aprofundar nesse texto. Mas todos os profetas menores, nem tão menores assim, porque eles eram grandes profetas e também avivalistas da época. Eles pregavam, eles anunciavam um avivamento, um despertamento para o povo se voltar a Deus, se arrepender a Deus. E foram a voz de Deus para esse batismo que a gente vai falar hoje. Então abre a sua Bíblia também agora em Lucas. Lucas capítulo 3 e versículo 16. Muito famoso sobre esse texto. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno de nem curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito e com fogo. Observe o texto em letras menores. É o Espírito e com fogo. Em Atos 1:8, recebereis o poder ao descer sobre vocês o Espírito. Então, perceba, há uma grande diferença entre o batismo com o Espírito e o batismo no Espírito. O Espírito em você e o Espírito sobre você. Então o que João está mencionando aqui? Esse fogo mencionado por João é o Espírito sobre você, operando através de você. Quando João está falando desse fogo, ele está falando de não está falando de coisa ruim. Talvez você já deve ter ouvido. Ele está falando fogo do inferno, do juízo. E eu te pergunto então, cara, qual parte da Bíblia o diabo detém alguma coisa? Nada. O diabo não é dono do fogo. Deixa eu só dar uma clareza aqui. O diabo não é nem dono do inferno. Quem manda no inferno é Deus. E é Deus que atormenta lá no inferno. Satanás está preso lá por Deus. Depois você tem uma passagem lá de Lázaro, né, que fala. Então, preste atenção, o fogo é uma característica espiritual da onde? Do céu. Do céu. E nunca do inferno. Nunca do inferno. Então vamos lá. A Bíblia fala de um fogo que não se consumia no livro de Levíticos. Nas noites mais escuras, onde o povo estava no deserto, ali havia o quê? Uma coluna de fogo para os aquecê-los.
No tabernáculo de Moisés, o fogo saía do Santo dos Santos e não se apagava. Todos os dias o sacerdote entrava lá na tenda, naquele lugar, e se ele tivesse pecado, ele morria. Por isso que eles entravam amarrado numa cordinha e havia um sininho dentro deles. Porque se ele caísse morto, eles puxavam. Por isso, mais incrível, na Bíblia não há um relato que esse fogo matou algum sacerdote. Porém, Ezequiel 28:18 fala que esse fogo condenou Lúcifer. Ezequiel 28:18 fala: por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários, por isso fiz sair de você um fogo. Preste atenção, fiz sair de você um fogo, de dentro para fora, que o consumiu e o reduziu você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Esse fogo condenou Lúcifer. Mas esse fogo também desceu no Pentecostes, no Atos dos Apóstolos. Atos 2:3, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Parecia como línguas. Então eles pareciam que via fogo, mas pareciam como línguas de fogo. Mas no Novo Testamento também, esse mesmo fogo matou Ananias e Safira. Gente, como é que Paulo explica sobre esse fogo? Abre aí, 1 Coríntios 3, versículo 12. Paulo ele estava usando aqui uma referência do Pentateu, uma referência que ele tinha na época, estudioso, e escreveu para o Coríntios assim: se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Todo mundo aqui está construindo algo para Deus. Ou você está construindo sobre palha, madeira, feno, ouro ou pedra. E no dia, esse dia que ele se refere, é o dia que nós vamos nos encontrar com Jesus. Será revelado e provará a qualidade. Se você, volta aí para mim, Malaquias. Mas quem exportará o dia da sua vida? Quem ficará de pé? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão. Bota o 3 aí, por favor. Deixa eu ver. Bota o 3 aí. Ele se assentará como refinador e purificador do quê? Da prata. E os refinará como ouro e prata. Se você ler aqui, Paulo está exatamente trazendo a luz para essa igreja. Será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da tua obra, meu irmão. Da tua obra. Qual é a qualidade? Esse fogo irá provar. Acabamos de ler Malaquias. Joel também quis dizer isso, que os filhos profetizarão, os velhos teriam sonhos. E ele não quis dizer que também Deus iria vir destruir, mas ele estava realmente proclamando ali também um despertar, um avivamento. Sabe, meu irmão, a promessa de Deus é que não vamos ser um miserável. A promessa de Deus é que a gente não vai ser um drogado. É que a gente não vai realmente, sabe, ser uma pessoa que não sabe de nada da nossa vida, mas sim uma pessoa que a gente vai ser refinado por esse fogo, que a gente vai realmente ser capacitado por Ele para alcançar e construir em um alicerce sólido na nossa vida,
não em palha, não feno, e você já está dando glória a Deus agora. Sabe? Eu tenho duas notícias para vocês. Qual que você quer primeiro, Abner? Tanto faz, amém. Vou dar a boa. Eu vou dar a boa para você primeiro. A boa notícia é que Deus está aqui. Mas é a má notícia é que Deus está aqui. Depende do lado que você está, meu irmão. Depende do lado que você está. Deus, Ele quer realmente trazer a luz, porque para Ananias e Safira, Deus os consumiu. Para os filhos de Arão que entraram no templo, no tabernáculo, e bagunçaram todos os utensílios, Deus os matou. Mas para Moisés que viu a sarça, Deus o capacitou. Mas para os discípulos que estavam ali numa sala orando, veio fogo e os capacitou. Ah, gente. E esse fogo, ele é tão poderoso, mas ele é tão poderoso, que Isaías 6, vocês conhecem bem essa passagem, acredito eu. Ele teve uma visão, e naquela visão ele via o templo cheio, ele viu o trono de Deus, e ali ele estava, ai de mim, que sou pecador, e Deus estava perguntando, né? Quem eu enviarei? Eu tenho lábios impuros. Meu irmão, e o anjo do Senhor foi lá, pegou uma tenaz é como se fosse uma pinça, foi aonde? No trono de Deus, e tirou uma brasa e botou na boca do profeta. Nem o anjo teve coragem de pegar na mão. E é incrível, porque nessa passagem ele descreve serafins, e serafins significa anjos abrasadores. E ele não teve coragem de pegar a brasa do trono de Deus na mão e colocar, mas não, ele pegou na tenaz. É muito poderoso, meus irmãos. Para nós entendermos mais realmente sobre esse fogo, e por que que a gente se sente aquecido quando a gente ora, e por que que a gente, sabe, sente queimar o nosso coração quando a gente busca a Deus. Abre em Jeremias 23. Mas por quê? Porque quando a gente lê uma palavra de Deus na Bíblia, e faz sentido com a nossa vida, e fala direto em nosso coração, o que está escrito? Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? A palavra dele é como fogo na nossa vida. É isso que Jeremias está descrevendo. É isso que ele está descrevendo. E toda vez que você ouvir do Espírito dele, você vai sentir queimar. Irmãos, o que é culto, gente? O que é culto? Culto é sempre quando tem fogo no altar. E a gente vai entrar agora no Velho Testamento. Gente, culto no Velho Testamento, ele tinha algumas características ali. Possuía os adoradores que chegavam com o sacrifício, com a ovelhinha debaixo do braço, para sacrificar. E essa ovelhinha era para queimar na pia, né? O sacerdote examinava ela, ia lá, sacrificava, ele ficava todo sujo, e depois ele colocava lá no nós temos problema com essa palavra, propiciatório, e depois ele se lavava, e ele entrava na presença de Deus para pedir com que as pessoas
com que os pecados fossem tirados. Amém? Ou seja, a composição era Deus na tenda, sacerdote, a ovelhinha e o pecador. A ovelha que era o sacrifício. Amém? Então tinha a funcionalidade. O profeta... Gente, só deixar claro uma coisa aqui, ó. Lá no Antigo Testamento, fazer uma diferença entre profeta e sacerdote, tá? Profeta fala de Deus para o povo. Sacerdote do povo para Deus, tá? Então, nesse contexto aqui, tinha, no Antigo Testamento era profeta, Deus para o povo, sacerdote, povo para Deus, e o cordeiro e o pecador. Amém? No Novo Testamento, Deus continua recebendo sacrifício. Só que a figura do profeta, sacerdote, é trocada por quem, gente? Jesus. Trocada por Cristo. Está lá em Hebreus 1, versículo 1 e 2. Não precisa abrir. Ou seja, Jesus, ele recebe o sacrifício, manda o povo sacrificar, e ele foi o sacrifício para nós termos acesso a ele. Gente, por que não pode ficar sem fogo um culto? Quem é o cordeiro hoje do sacrifício? Abre em Romanos 12, 1. Hoje, nos nossos dias, Romanos 12 fala, olha o que Paulo fala. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em o quê? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o quê? O culto. Então, meu irmão, nós somos o sacrifício hoje no culto. Por isso que não tem culto se você não queimar. Eu vou falar de novo. Culto tem que ter fogo. E nós, na eira, na pia, queimando, o nosso coração precisa queimar. Ei! Precisamos queimar. Então, meu irmão, se nós viermos até aqui e não queimarmos por Jesus, e não entregarmos como um sacrifício vivo, não teve culto. Desculpa, mas não teve culto. O culto é aqui, ó. O culto é aqui. É por isso que eu gosto muito de falar. O culto é 24 horas. Porque nós nos oferecemos, como Paulo falou aqui, como um sacrifício vivo. Eu sou um sacrifício vivo. Irmãos, parem de reclamar da igreja. Parem de reclamar que está pesado. Pessoas morreram por esse evangelho. Pessoas estão sendo perseguidas e morrendo. Está pesado. Sacrifício vivo. É nós, na eira, queimando por Jesus, clamando, nós estamos enchendo as taças dele, batendo a porta, Jesus, com orações, falando, meu amado, eu te amo, volta para mim, Maranata, a hora vem, Jesus. Porque quando você não queima, dificilmente vai haver revelação. Você não vai construir um alicerce de ouro e
prata. Você vai construir em madeira e feno. E quando o dia chegar, a sua obra vai ser provada através de onde? Do fogo. E vai queimar. Não podemos perder o fogo de Deus de vista. Teve um tempo que eu estava já aqui na Austrália, e uns 2, 3 anos, e eu lembro que fui numa igreja que eu congregava um homem, e era bem na época que eu estava já estudando teologia. E aí, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, quando você estuda teologia sem o Espírito Santo, ou pelo menos não dando uma atenção boa para o Espírito Santo, você vai, mano, quem estudou teologia, você vai ficar muito racional. E eu lembro que foi cara, eu vou dizer um profeta, um indiano, profeta lá da Índia, cara. A minha esposa lembra disso, inclusive vou te citar aqui, mano. Mas a gente estava lá e naquela igreja, ele estava pregando, ministrando, era um profeta mesmo, assim, que manifestava poder. E eu estava, né, naquela época, beleza, mas um cara aí pregando, né? E vocês sabem que eu gosto, eu sempre fui convertido numa igreja onde realmente se pregava muito sobre poder, se pregava muito sobre milagres, a gente vê muitos milagres, curas, e o poder manifesta, a glória de Deus manifesta. Só que aqui na Austrália, você sabe, meu irmão, que é diferente, né? E quando aquele homem foi, eu estava, né? Não sei, né? Essas coisas aí de cair para trás, né? Essas coisas aí de Benihim, passar o terno, assim, tudo. Uau. Mas aí, cara, eis que estava esse homem lá. Foi uma surpresa, que a gente não sabia nada e tal. E, cara, esse homem simplesmente terminou de pregar. Sem instrumental, sem nada. Falou, você, levanta. Era minha esposa, quando ela levantou, cara. Eu falei assim, vixe, e ele deixou ela de pé um tempo ali. Não sei porquê, mas ele deixou ela. Falou, levanta, e ele continuou a pregar. E ela ficou de pé lá. Só que aí depois, ele veio e falou assim, você, declarou palavras. Mas foi ele chegar perto, assim, ó. Ela parecia que tinha desmaiado. Pô! Aí eu falei assim, não, que isso? Não é possível. Meu irmão, amém, o culto foi. Você lembra, né? Você lembra? Aí depois do culto foi. Aí, depois do culto, eu fui lá falar com ele, pedir oração, tinha umas pessoas que estavam recebendo oração. Falei assim, cara, estava todo mundo caindo. Todo mundo caindo. O cara chegava e fazia pum. Aí chegava outro e pum. Aí eu falava assim, nossa, mano, eu não vou cair. Eu já vou ficar assim, ó. Não vou cair. Mas, meu irmão, cheguei perto desse homem. Quando eu cheguei perto, assim, ó, ele declarou a palavra sobre a minha vida. Eu não lembro de mais nada. E eu não lembro de mais nada. Eu sei que eu fiquei queimando lá no chão. Por alguns minutos. Depois eu acordei assim para a vida e falei assim, o que aconteceu? Aí eu cheguei e falei para os meninos que eu liderava na época lá, os jovens, falei assim, meu irmão, tu sobe lá agora, brother. Tu sobe lá agora, mano. Porque depois já tinha, aí tava lá tomando café. Aí eu falei assim, mano, vai para lá agora. Aí os meninos tudo foi e tal. Mas, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando esse fogo vem, ele te capacita. Ele realmente te entrega algo diferente. William Seymour, no avivamento da Rua Azusa, ele pregava sobre falar em línguas e dons sem manifestar. Ele pregava aquilo, as pessoas já estavam cansadas de ouvir ele pregar sobre isso. Até que aconteceu o que aconteceu.
Rua Azusa. O Espírito Santo veio e ali ficou. E há relatos de pessoas que quadras e quadras à frente andavam e não conseguiam chegar na casa porque elas caíam. Charles Finney, um grande avivalista também, ele mudava o ambiente que ele chegava da cidade. As pessoas falavam assim, cara, tá diferente. É Charles Finney que está chegando, já tem uma data marcada para o cara vir. Existe uma necessidade extrema desse fogo cair sobre nós. Quem irá resistir quando o fogo vier? Nem os profetas de Baal resistiram. Nem os profetas de Baal. Em 1 Reis 18, abre aí. 1 Reis 18, versículo 36 e 38. Deus responde Elias no Monte Carmelo. Eu passei esse texto aí para vocês, gente? Ou não? Não? O profeta Elias estava ali discutindo com os profetas de Baal. Se o seu Deus responder com fogo, esse é um Deus verdadeiro. Esse é um Deus verdadeiro. E eles clamaram, os profetas de Baal, beleza, aceita o desafio. Tinham mais de 40 e só contra Elias, um. Beleza, aceitamos o desafio, vamos lá. Chegou. Eles começaram a se cortar, a prestar o sacrifício deles. Eles começaram a cortar o próprio corpo, que era assim que era o sacrifício deles, no Deus deles, Deus de Baal. Então, eles começaram o próprio culto dele, nada, e nada, e nada, e nada. Então Elias foi lá e preparou o sacrifício dele. Fez lá tudo aquilo que eu te falei, pegou uma ovelhinha, pôs ali na pedra, no altar, e clamou: Deus meu, Deus meu. Que você possa, eu não estou com o texto aqui, mas depois você lê, que você possa nos responder para que eles vejam que o Senhor é o Deus, para que o Senhor veja que o Senhor é o Deus. Passe mais para frente, por favor. Na oração do Elias. E aí quando o povo viu isso, todos caíram prostrados quando o fogo queimou e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, só Ele é Deus. E o fogo, meus irmãos, desceu pela fé e pela obediência de um homem que acreditou. Você imagina 40 pessoas desafiando, falando. Você imagina hoje você, num país onde o cristianismo não é a religião oficial, e as pessoas falando assim: o seu Deus não é real, o nosso Deus é real. Vamos desafiar? Vamos fazer uma oração aqui, e o Deus que responder, ou o Deus que curar, ou o Deus que fizer milagre, ou o Deus que vier aqui, esse é o Deus verdadeiro. E você tendo que fazer essa oração, clamando para que Deus venha. Irmãos, aonde está a nossa obediência que vai nos levar a queimar, a sermos um sacrifício vivo por Deus, a queimar? E eu termino com isso. A missão desse fogo, como eu disse, é mudar, santificar, refinar a igreja do Senhor. Quando o arado de Deus passar ferindo a terra,
É Ele que cura. É Ele que santifica. É Ele que capacita. Mas também a missão desse fogo pode destruir. Espero que nessa manhã, espero não, já tenho certeza que nessa manhã, muitos pecados estão sendo destruídos. Muitas correntes já foram quebradas. Enquanto você vai escutando, o seu coração está pegando fogo. Não queira o fogo de Deus se você estiver do lado errado. Queira consertar-se. Não adianta a gente brincar com Deus. Não vamos brincar com Deus. E a terceira função é capacitação. Toda vez que o fogo de Deus vem sobre você, Ele te entrega um dom, Ele deixa uma marca, e você nunca mais vai esquecer essa marca. Eu peço agora que o Espírito Santo de Deus lembre você que foi marcado por Deus com esse fogo. Traga lembrança agora na sua mente das vezes que você foi marcado por esse fogo. Ele já está trazendo essa revelação para você. Mas esse fogo é real. Esse fogo é real, ele está aqui. Oh Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, traga agora a revelação fresca para os seus filhos. Pessoal, Êxodo 3:2, Moisés e a sarça ardente. Êxodo 13:22, a coluna de fogo. Êxodo 19:18, Deus no Sinai em fogo. Deuteronômio 4:12, Deus falou com Moisés através do fogo. 1 Reis 18:28, Deus responde com fogo. Crônicas 21:26, Deus responde Davi com fogo. Levítico 6:9, o fogo não se apagava. Elias foi trasladado no céu em um carro de fogo. Eliseu foi protegido contra os sírios por carros e cavalos de fogo. Isaías 64:1 e 2, Isaías orou e desceu fogo. Cantares 8:6, o amor de Deus é fogo. Não tem como nós não pedirmos por fogo. Começa a pedir, começa a clamar agora por fogo de Deus. Começa a pedir agora fogo de Deus sobre a sua vida. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Vamos começar a apresentar um culto, um sacrifício vivo. Começa a se colocar na eira. Começa a queimar. Tem alguém queimando aí? Oh! Deixa teu rio fluir. Queima agora, Pai. Queima agora, Pai. Queima agora, Pai, os corações, Senhor. Queima agora os corações, Santo. Vem com o seu fogo, Pai. Nós oramos, Deus. Queima, Senhor. Queima os nossos corações. Deixa teu rio fluir. Deixa teu vento soprar. Deixa teu fogo queimar até me. Vamos. Deixa teu rio fluir. Vamos. Deixa teu vento soprar.
deixa teu fogo queimar até me consumir, deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir, deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, Estender um convite para você correr até o altar. Eu quero orar pela sua vida, eu quero clamar para que esse fogo queime a sua vida. Entrega, eu quero que você venha entregar aqui no altar tudo aquilo que precisa consumir, toda a madeira, toda a palha, todo o feno, tudo aquilo que Deus precisa consumir na sua vida. Se entregue como um sacrifício vivo. Nós vamos mais uma vez adorar. Enquanto estivermos adorando, esse fogo vai ser manifestado fisicamente no seu corpo. A sua mão, o seu coração vai começar a se manifestar. Em 1, 2, 3. Fogo, Deus! Fogo, Deus! Fogo de Deus! Mais fogo! queimar em mim, te dei
Santo, Santo, Santo. Deus vai capacitar o seu povo, pois o maior avivamento da história ainda está por vir. Enquanto os corações de uns se esfriam, Deus levanta um povo, uma nação santa para Ele proclamar o Evangelho. Oh Espírito Santo, obrigado, Pai. E eu quero estender o convite para você que nunca proclamou Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Você hoje percebeu que isso faz sentido para você, que esse é um Deus que te ama, que te comprou com alto preço, com a própria vida dele, que Deus é esse que realmente veio até a terra morrer pelos seus. Espírito Santo de Deus. Ou você que está também há um tempo fora da igreja, já viveu coisas e quer voltar para a casa de Jesus, quer voltar para o centro da vida de Jesus. Ele está te chamando. Ele está te chamando. Eu gostaria que você levantasse sua mão alto. Está de preto. Como é que você Deus vai te quer você de volta. Todo o tempo que você realmente ficou longe dele, ele não se entristeceu. Ele continua o mesmo. Ele quer você por inteiro. Ele quer você por inteiro. Não importa aonde você foi, não importa aonde você estava. Na Bíblia fala: se eu fizer a minha cama no inferno, ali Ele vai me buscar. Posso orar pela tua vida? Deus, Pai, derrama sobre ela, Pai. Derrama o novo sobre ela, Deus. Derrama, Senhor. Quer queimar tudo aquilo que não te pertence, Pai. Que o seu fogo venha entrar de dentro para fora, Pai. E queimar, Senhor, tudo aquilo que não pertence a Ti, Pai. Senhor, eu venho te agradecer, pois ela está aqui, Pai. Venha cobri-la, Pai. Esconda ela, Pai, contra a ação do inimigo, Pai. Esconda ela, Pai, sobre qualquer lugar onde ela pense estar, Pai. Mostre para ela, Senhor, que a sua casa é o melhor lugar onde podemos estar, Pai. Oh, Espírito Santo, queima sobre ela, Pai. Traga de novo, Pai, traga renovo, traga paz, arranque a ansiedade, Senhor. Traga ela, Pai, entendimento, Pai, força, para ver voar alto como águia, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor. Aleluia, Pai. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus, Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Amém. Amém. Levante suas mãos bem alto. Vamos acabar esse culto. Quer dizer, esse culto não acaba.
esse culto não acaba. Você consegue declarar isso? Este culto não acaba, pois eu sou um sacrifício vivo para Deus. Eu estou em culto 24 horas por dia. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Por esse momento em comunhão, em podermos estarmos aqui, Senhor, onde o Senhor quebrou correntes, onde o Senhor realmente libertou, onde o Senhor batizou, onde o Senhor entregou dons, Pai. Ah, Senhor, que nós vamos viver o melhor mês da nossa vida, Pai. Senhor, que esse mês, Pai, milagres, curas, prodígios e maravilhas, Senhor, venham acontecer em nosso meio, pois o Senhor vive em nós, Pai. O Senhor é real, é mais real que o ar que nós respiramos, Pai. Por isso, nós agradecemos mais um dia, Pai, mais uma manhã, onde o Senhor está presente, e o Senhor está presente o tempo todo em nós, Pai. Por isso, Senhor, nos faça queimar, Pai, nos faça pegar fogo, para escutar a Tua Palavra, para lermos a Tua Palavra, para orarmos e derretermos em Tua presença, Pai. Por isso, eu Te agradeço e Te glorifico, em nome de Jesus. Dá um brado de vitória a Ele. Nós queremos chamar aqui 2 membros da nossa igreja que estão indo para o Brasil, e a Karine e o Alisson. Cadê eles? Tá servindo lá? Alguém chama ela lá, por favor. Enquanto isso, vocês ficam olhando aqui pra minha cara. Amém, gente. Mas chega aí, Bruno. Cadê o Jonathan? Nós entendemos que aqui na Austrália, né, é uma vida muito louca, né? Nós somos uma igreja de imigrantes e nós sabemos que muitas pessoas vêm, ficam, mas outras pessoas vêm e o ciclo acaba, não é mesmo? E nesse casal aqui que veio nos abençoar, nos abençoou muito tempo, servindo aqui com a gente. Eles se converteram, eles voltaram para Jesus aqui nessa igreja, eles se batizaram aqui. Então é uma honra muito grande nossa, né, de estarmos, de uma maneira ou outra, enviando vocês para uma nova terra, né, enviando vocês, não é nova, não é tão nova, né, mas é novo, porque vocês são novas criaturas. Então, nós vamos estender aqui as nossas orações a eles. Queria que vocês estendessem as suas mãos. Amém, glória a Deus. Vamos orar por esses nossos irmãos. Realmente somos muito gratos ao Senhor por esse tempo que Deus permitiu que vocês estivessem conosco. Cremos realmente, vimos Jesus entrar na casa e no coração de vocês. Realmente cremos que Jesus é o Senhor da casa e da família de vocês. E cremos que o que está por vir nem se compara com aquilo que vocês já receberam do Senhor. Um novo de Deus para vocês naquela terra. Realmente vocês vão mudar a história da cidade, da família de vocês. A partir da geração de vocês, as demais gerações que virão a partir de vocês servirão ao Senhor e impactarão para o reino de Deus por onde eles passarem. Realmente nós como igreja somos gratos a Deus por ter caminhado com vocês, e nós vamos olhar para trás daqui uns anos e vamos dizer: nós conhecemos aquele casal, nós estávamos lá no começo, e glória a Deus por aquilo que Deus já está fazendo na vida deles. Em nome de Jesus, o testemunho de vocês vai ser tão grande, que vocês vão ter que fazer uma série numa igreja para contar. Mas a misericórdia de Deus caminha por vocês, caminha com vocês todo o tempo. Por isso, estende suas mãos para cá, dê a sua melhor oração para eles. Realmente, nós estamos enviando eles como guerreiro e guerreira do Senhor
vão impactar e vão inundar a nossa nação, que estão precisando realmente de homens e de mulheres de Deus. Pai, nessa hora, Senhor Jesus, nós te apresentamos a vida da Karine e do Alisson, Senhor, te pedindo, Pai, cobre eles com o teu sangue, reveste eles agora com uma porção nova que vem do céu, trazendo autoridade, trazendo coragem, trazendo ousadia que vem do céu, Pai, que o teu fogo consumidor realmente, Pai, venha forjar eles, purificar eles, Pai, preparar eles para este novo tempo. Eles não estão voltando simplesmente para voltar para o Brasil, eles estão sendo comissionados pelo Deus dos exércitos, como guerreiros do Senhor, para colocar o Brasil em chamas, para colocar aquela cidade em chamas, através da vida deles, Pai, o teu reino irá chegar naquele lugar, Pai, aonde eles tocar a atmosfera irá mudar, aonde eles chegar, Senhor Deus, o teu reino e a tua presença chegará com eles, aonde ele plantar a ponta dos pés, aquele lugar será dado a eles por herança. Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, cobre os ouvidos deles, Pai, para nenhuma palavra do inimigo, para nenhuma palavra do inferno, Senhor Deus, que toda falta de coragem, Pai, que todo, Senhor Deus, vergonha caia por terra em nome de Jesus. Deus, quando eles pensarem, Senhor Deus, em olhar para trás, o Senhor venha lembrar da sua mão forte e poderosa, que eles não venham olhar para o lado e nem para o outro, nem para a direita e nem para a esquerda, pois 1000 cairão ao lado deles, 10.000 à direita, mas eles não serão atingidos, eles permanecerão no Senhor, firmes e fortes, Pai, cada dia mais, crescendo em glória, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós abençoamos eles, Pai, e dizemos, Deus, estaremos aqui intercedendo e orando por eles, Pai, o que eles precisarem encontrarão em nós como família, mas o Senhor é mais do que suficiente para eles, o Senhor é tudo o que eles precisam, Pai. Aqui tinha uma família legal, lá também tem, mas o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que essa verdade não se aparte deles, em nome de Jesus. E nós já te agradecemos, Pai, porque sabemos, Pai, que grandes coisas o Senhor fará. Novas e grandes coisas estão preparadas para eles, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e você diga amém e amém e amém. Glória a Deus por isso. Deus abençoe, vai na paz de Deus.